Bom, pessoal, bem-vindo à próxima aula. E, bom, agora a gente já definiu todos os parâmetros que a gente vai precisar para conectar o nosso servidor ao nosso banco de dados. O próximo passo agora é iniciar o PDO, a biblioteca PDO, e enviar esses parâmetros. E aí ele mesmo vai se encarregar de fazer essa conexão com o nosso banco de dados. Para isso, a gente vai utilizar uma função do PHP chamada try-catch. Como é que funciona ela? Basicamente o seguinte, se eu montar a estrutura aqui, para eu te explicar, assim, ó. Tudo que tiver dentro desse bloco de código vai ser executado, certo? E se por acaso ocorrer qualquer erro, ou seja, no nosso caso a gente vai fazer uma conexão com o banco de dados, a gente vai utilizar um serviço externo à nossa aplicação. Então, caso ocorra algum erro por parte do MySQL, do banco de dados, vamos dizer que ele não exista, ou esteja quebrado, ou enfim, fora do ar, qualquer coisa que aconteça, qualquer erro externo que aconteça nesse bloco de código aqui. O que é que vai acontecer? Ele não vai mostrar um erro para o usuário, tá bom? Ele vai pegar esse erro e vai enviar para o nosso catch, ou seja, ele vai executar esse bloquinho de texto aqui, de código, aliás, tá bom? Então, esse try-catch nada mais é do que uma simples proteção para, caso alguma coisa que aconteça aqui dentro dê errado, ele envia a mensagem de erro para cá. Porque aí a gente pode lidar com o erro e saber o que foi que aconteceu, enfim. A gente pode fazer alguma coisa que não mostrar o erro para o usuário e quebrar a nossa aplicação, tá bom? Como a gente está lidando com um serviço externo, sempre bom a gente manter um pouco de proteção contra o nosso próprio sistema, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora iniciar o PDO. Para isso a gente faz PDO, pode ser qualquer nome de variável, tá? New espaço PDO. O que é que isso faz? Basicamente, isso inicia uma classe, um objeto do PDO. Isso inicia a minha biblioteca de PDO, tá bom? Nos próximos módulos, a gente vai ensinar para você sobre orientação a objetos, sobre criação de classes, e aí você vai entender qual a função desse new, por que ele está assim, que tem esse new antes, tá bom? Por enquanto, vamos entender como funciona o PDO, tá certo? Então pronto, a gente iniciou o nosso PDO e a gente precisa passar como parâmetro essas três informações que a gente criou aqui agora, nessa ordem, tá bom? Então a gente passa a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Ou seja, a gente passa os parâmetros que o nosso PDO vai usar, depois o usuário e a senha, tá certo? Você pode digitar essas coisas já aqui dentro, óbvio, mas eu estou deixando mais separadinho para você, enfim, entender com mais facilidade, tá certo? Então, uma vez que a gente fez esse comando aqui, o próprio PDO vai se encarregar de conectar o nosso banco de dados. Mas e se acontecer alguma coisa? Vamos preparar o nosso catch para receber algum tipo de erro eventual que aconteça, tá bom? E aqui a gente vai botar PDO exception, ou seja, uma exceção aconteceu, tá certo? E a gente vai definir a variável e. O que é que isso aqui está fazendo? Basicamente, se acontecer algum erro nesse bloquinho de código aqui, ele vai mandar para cá, como eu já falei, e o errinho vai dentro dessa variável. Então eu estou especificando aqui qual a variável que eu vou mandar esse erro, para ele ficar guardado e eu poder, enfim, manipular e saber o que foi que aconteceu. No nosso caso, vamos mostrar para o nosso usuário, que no caso seria nós mesmos. Falhou, dois pontos, e aí eu ponho aqui, por exemplo, vamos concatenar o i, e eu dou um menos maior, ou seja, uma setinha para o lado, e uso a função getMessage. Abro e fecho minha linha de comando, tá bom? Isso daqui também faz parte da orientação a objetos. A gente vai ver isso em detalhes no nosso próximo módulo, tá bom? Mas por enquanto, como eu falei, vamos entender como funciona o nosso PDO. Então aqui a gente já está pronto
para usar o nosso script. Ou seja, se eu executar isso daqui, vamos botar um textinho aqui dentro, porque se esse texto exibir, quer dizer que a nossa conexão foi normal, não deu nenhum erro. Caso isso daqui apareça, é porque algum erro aconteceu. E aí ele vai dizer qual foi o erro, tá bom? E aqui a gente vai botar conexão estabelecida com sucesso. Tá certo? Vamos salvar e vamos fazer o nosso teste aqui agora. Vamos atualizar. Ó, deu um erro aqui. Falhou, connection refused, ou seja, a conexão foi rejeitada. Localhost. Olha só, ele não aceitou vindo diretamente com o IP. Eu tive que botar o localhost para que ele funcionasse. Certo? Então, quando eu botei, conexão estabelecida com sucesso. Tá bom? Porque a gente está acessando via localhost o nosso banco de dados. Então, pronto. Aqui a gente setou o usuário, a nossa senha, o tipo de banco de dados, o nome dele, o localhost, ou seja, o IP que ele vai entrar. Pode ser que no caso aqui do meu servidor ele só está aceitando o localhost, mas vamos supor que eu tenho um servidor de banco de dados num canto externo. Então eu vou botar aqui o IP do meu servidor externo, certo? E ele apareceu conexão estabelecida com sucesso. Caso ele tenha dado algum erro, como deu no começo, né? Ele já apareceu, falhou e apareceu qual foi a mensagem em detalhes, para eu entender o que foi que aconteceu. Tá bom? Então agora a gente tem uma conexão estabelecida com sucesso com o nosso banco de dados. Próximo passo é a gente, feita essa conexão, começar a realmente utilizar o nosso banco de dados, tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula.